feira, né, as atividades do Monte Verão. Hoje nós vamos ter agora a continuidade, né, foi programado para hoje, uma aula, né, uma aulinha, que começa no Brasil, né, de Joinville, do Brasil. Tá? Então, mais à frente, né, após a aula de mestre, se for do jeito que eu fiz hoje também, eu acho que uma meia hora, a gente já tem que ligar. Só tem que depois, na hora que a gente for fazer a roda, aí eu vou apresentar os mestres, então aí o pessoal que chegou, fazer aquela apresentação um pouquinho mais formal, então um momento formal mesmo do evento, nós estamos ainda na integração, então vou passar agora para o mestre. Bem, beleza, galera? Só um pouquinho antes eu queria falar o seguinte: na realidade eu tenho uma formação em educação física. A minha formação acadêmica ela veio através da capoeira, porque eu sempre gostei de buscar um pouco mais, de saber o que eu estava fazendo. Isso é sempre muito importante, de saber o que a gente está fazendo, né? Então eu quis fazer educação física em função de aprender mais, a ter um respaldo maior para trabalhar com a capoeira. Aí quando eu terminei a faculdade, eu sempre gostei muito de treinar e comecei a trabalhar com musculação, mas eu ficava ganhando eu achava que a musculação era só aquele negócio de levantar peso e eu sentia que precisava saber um pouco mais para poder passar isso de uma forma mais tranquila. Então eu fiz uma especialização em musculação e treinamento de força, e aí o que acontece é que eu descobri que não tinha nada a ver a musculação que a gente treina na academia lá e tal com a capoeira. Aí eu fui fazer uma especialização em treinamento esportivo. Aí sim eu descobri que existe uma diferença muito grande de trabalhar a parte da preparação física para o esporte e a preparação física lá, a musculação tradicional que a gente faz na academia. Eu achava que já sabia muita coisa, porque eu já treinava mais de 15 anos de musculação e achava que era tudo ali, ficar fortinho, né, ir pra bota e tudo bem, está longe de ser isso aí. Eu gosto de fazer um comparativo mais ou menos o seguinte: o treinamento esportivo de rendimento, um atleta de ponta ou quem busca melhorar a sua performance, é como se fosse a Fórmula 1. A Fórmula 1 ela tem toda a tecnologia de ponta que daria que vai sair a tecnologia que vai nos carros de passeio. Então no carro de passeio o carro anda igual, leva onde você quer. Então você pode ter uma preparação básica do carro de passeio que anda, leva você para onde você quer. Agora, no esporte de rendimento, aí existe uma série de particularidades, de características de individualidade de cada esporte, assim como existe a questão da coordenação. Né? Então, alguns conceitos são muito importantes. Alguém que tem tranquilidade, assim, dá uma preparação física para os seus alunos, na questão, eu quero melhorar a qualidade física dos meus alunos, seja força, resistência, alguém seja dificuldade de fazer isso? Dificuldade? Ou gostaria de melhorar alguma coisa? Então, o que acontece? O importante é a gente entender a característica da capoeira, né? Que tipo de força ela trabalha, que tipo de sistema energético, que tipo de progressão a gente tem que fazer desde o aluno iniciante ao aluno intermediário, ao aluno avançado e com nós mesmos. Né? Então, dentro disso, eu trabalho no personal training e eu trabalho individualizado. Então, eu sempre tive que buscar um negócio mais individualizado. Então, dentro de uma sala, uma aula de capoeira, a gente vai ter pessoas com várias características diferentes. Então não é aquele negócio de chegar e falar assim, vou fazer o treino para todo mundo, quem fizer fez, quem não fizer, toma vergonha, vai seguindo aí, não é assim. Então você consegue pegar e trabalhar cada aluno para que ele consiga evoluir dentro da individualidade de cada um. Né? Então, o que é interessante da gente descobrir? Alguns conceitos que são básicos. O conceito mais importante é a especificidade. Especificidade é a gente tem ganhos específicos daquilo que a gente trabalha. Então, por exemplo, se você, por exemplo, quem acha que correr 30 minutos, 10 quilômetros é interessante para o condicionamento da capoeira?
Atividade cíclica é quando você não tem mudança de padrão de movimento. Ou seja, corrida, bicicleta, você vai ficar ali, ó, naquele mesmo padrão. Então, se você faz isso, você vai ter adaptações específicas naquele padrão de atividade, certo? E a capoeira? Ela tem um padrão definido, então ela é uma atividade acíclica, ou seja, sobe, desce, muda a direção, vai aqui, salta, pá. Aí você tá lá, corre, 10 km, então beleza, tô bom de condicionamento. Aí você vai lá, faz uma atividade, pá, não tem transferência. Não vai ter transferência porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, essa característica de especificidade é muito importante. Da mesma forma, especificidade ao tempo de estímulo, ou seja, quanto em média dura um jogo de capoeira? Pode falar, 1 minuto, 1 minuto, 2. Vamos dizer de 30 a 2 minutos, pode ser? Desde o jogo que a galera tá fominha pra caramba, não daria pra dar duas pesadas, né? Então isso é o que eu quero que vocês percebam, essas características, para depois você conseguir trabalhar em cima da especificidade. Então o que acontece? Primeira coisa, a gente tem que trabalhar na característica nas características da capoeira. Então, por exemplo, os movimentos eles têm que ser específicos para que você tenha adaptação específica daquilo que você está fazendo. Então, você lá está correndo, está pedalando, isso vai te dar um condicionamento de base geral, não específico. É válido? É válido. Só que se você não tem tempo para treinar, não, eu vou fazer a minha corrida e depois eu vou fazer a capoeira e depois eu vou fazer a musculação. Quem tem tempo para fazer tudo isso? Se tiver, ótimo, beleza, dá para fazer. Agora, se você não tem tempo, o que é mais interessante você fazer? Treinar capoeira, treinar específico. Certo? Então hoje no ritmo que todo mundo tem, trabalhar, dar aula, treinar, não dá para ir no treino, cara, vamos tentar trabalhar mais específico, mas entenda que a preparação geral é interessante, mas ela não tem tanta transferência, beleza? Então, por exemplo, a mesma coisa, a musculação tradicional, ela é geral ou é específica? De preparação? É geral. Pô, eu quero ficar fortinho, eu quero ter força nas pernas, eu quero ter força nos braços, beleza. Só que olha o padrão do movimento. Se você faz lá um exercício lá que você tem uma musculatura, um equipamento, você vai ter adaptações específicas naquele regime que você está trabalhando. Aí você fala assim, pô, mas tem algum movimento da capoeira que tenha relação? Por exemplo, trabalhar uma rosca. Tem alguma relação com a capoeira? A gente faz algum movimento que seja lá específico isso aqui? Você não vai levantar o cara para aí, ó, só para você ver. Então, seria mais interessante. Quem já viu a preparação de wrestling, os caras não treinam lá com o saco, vai fazer isso? Porque está treinando especificidade. Beleza? Então, se você conseguir fazer isso, pensar na tua característica de treinamento, naquilo que você. Cada um tem uma característica de treino. O Angola, o meu é mais técnico, o meu é mais isso. Eu só quero dar a base para vocês transferirem para o treinamento de vocês. Beleza? Então você tem que procurar sempre o 100%, a competição. O que é? O jogo. O jogo você tira o 100%. Do 100% você tira o treinamento. Então, por exemplo, vamos fazer uma roda, vamos fazer um jogo de 1 minuto. Eu vou perceber o seguinte: pô, o meu jogo, eu faço isso, e a minha percepção do jogo, estou bem, estou médio, estou mal, estou cansando. Então dali você tira o que você vai treinar. Pô, eu estou sem força nas pernas, eu estou sem força, eu queria fazer aqueles movimentos de salto, mas eu não consigo. Eu queria fazer aqueles movimentos no cotovelo, não consigo. Eu não tenho flexibilidade para fazer uma acrobática, alguma coisa assim. Então pensa naquilo que você quer treinar, naquelas características que você quer desenvolver, e vamos tirar o treinamento específico para desenvolver aquilo ali. Certo? Então muitas vezes a gente eu sempre treinei desse jeito. Tá, mas você entende por que você sempre treinou desse jeito? O que é esse teu treinamento? Ele tem relação com você melhorar, e como você consegue melhorar, como você consegue sair de um ponto e chegar e desenvolver. Então isso é interessante, o objetivo é esse. Então isso foi o que eu fui buscar dentro dessa característica de treinamento.
Então, o que eu quero falar, o que a gente vai fazer hoje aqui é uma parte prática, no qual eu vou fazer alguns exercícios. Eu vou explicar alguma forma de você treinar, que não seja necessariamente lá treinar na academia, na musculação, mas que é muito interessante, bastante, em total transferência para a capoeira. Então vai ter exercícios isolados, que só trabalham a característica do movimento da capoeira, que você pode trabalhar resistência, força explosiva, que são as características da capoeira, e exercícios já específicos de capoeira, no qual você vai valorizar mais o treinamento físico. Tá? Então eu não vou dar aula de técnica, de tesoura, de golpe, de nada disso aqui. Isso aqui todo mundo consegue treinar tranquilamente. O que eu vou fazer é ilustrar, tentar passar isso que eu acabei de falar para vocês em forma de treinamento. E aí, com base nisso, cada um pode desenvolver os seus treinamentos já com uma base de conhecimento um pouquinho mais interessante. Beleza? Então, vamos começar, mas primeiro só fazer um alongamento básico, assim, cada um individual, se quiser fazer. Então, quando você for fazer qualquer treinamento, existe uma escala. Eu estou com frequência, tá? Acho que só pode baixar só um pouquinho. Então é o seguinte, por exemplo, para a gente classificar a intensidade do exercício, existe o seguinte: intensidade e volume. Intensidade é a percepção do esforço em termos de leve, médio para difícil, muito difícil. Então, tudo que a gente fizer aqui, eu quero que vocês tentem interpretar. Pô, isso foi fácil, foi médio para difícil e muito difícil. Fazendo uma escala, o que acontece? Você está trabalhando 50% da tua frequência cardíaca máxima, 60, 70, 80, 90 e 100. Então, a ideia da capoeira, a especificidade da capoeira, a gente trabalha geralmente de 70 a 100, 70 a 90. Essa é uma escala de desenvolvimento no qual o treino está sendo interessante. Então, por exemplo, um treino médio é um treino de manutenção da tua condição. Se você estiver treinando, pô, tá médio, cara, não está valendo muita coisa. Se você tem por objetivo melhorar,
ele tem que estar médio para difícil, beleza? Se ele tiver muito difícil, ele é um treino de choque, é um treino de quebra de platô. Segunda-feira e terça eu me empolguei, fiz 2 treinos de choque, tive que ficar 2 dias em repouso, parado, fazendo nada, de tanta que foi quebrado o negócio. Aí eu vou fazer alguma coisa agora. Então a ideia é que tudo que a gente fizer aqui, vocês tentem ajustar para que fique médio para difícil e difícil. Como é que a gente pode ajustar isso? Desde a amplitude do movimento, ou seja, quanto maior a massa corporal envolvida na atividade, maior vai ser o gasto. Vou dar um exemplo. Se você faz uma ginga assim, ó, tranquilo, né? Agora, se você faz uma ginga assim, ó, você já aumentou a intensidade com que você está exigindo do músculo. Então, se você faz lá um golpe assim, se você pega e amplia o movimento, valoriza, força mais a intensidade do exercício. Então, dessa forma que eu quero que vocês, comédia, cara, sobe um pouquinho, beleza? E valorizar a qualidade do exercício. Então, se você faz o exercício matado, mesma coisa. Vamos ajustar. O pessoal que tiver um pouco menos condição física, assim, eu tenho como ajustar o grau de execução do exercício. Galera que está bem, manda pau. Beleza? Então vamos começar primeiro com uma sériezinha que é um bom aquecimento. A série vai ser o seguinte, ó. Vamos fazer um exercício que é básico aí, que o pessoal tá na moda, só que eu vou dar algumas características dele. Que é o quê? Agachar. Outra coisa. Quais os músculos mais envolvidos na capoeira? Perna, ombro, tríceps, abdômen e lombar. São os músculos mais exigidos na capoeira. O que são os? Tríceps, não tem muita diferença, isso aí. Mas perna, tríceps, e aí a gente vai ilustrar nesse exercício como é que isso aí funciona. Então, primeiro vai ser o seguinte: vai agachar, bota o pé lá atrás, volta, agachado e sobe. O que o pessoal faz? Ó, tem muita gente que faz isso aqui, ó.